Bem, boa noite a todos, a todas. Nós vamos dar início a essa oficina, que muito nos alegra por ser uma oficina voltada aos estudos literários e temos particularmente a satisfação de apresentar o professor Hélio Pajeú, que é ator, é escritor, é bailarino, apresentador e professor. Então, tem muitas habilidades, e nós poderemos contar com algumas delas nessa noite. Ele tem graduação, mestrado em Linguística, né, pela Universidade de São Carlos, e graduação em Ciências da Informação. Então, também essa mescla de formação dá ao Hélio uma possibilidade muito grande de circular com bastante tranquilidade entre os estudos de várias áreas. Então, nós ficamos muito felizes com o aceite dele em participar dessa oficina e trazer muito da sua experiência, né? Então, não é só os seus estudos que estarão conosco essa noite, mas também da sua experiência enquanto professor, enquanto alguém que tem muita satisfação em motivar a criação na escrita literária. Então, Hélio, eu já te disse antes e reforço que nós temos em você a pessoa especial para iniciar o reconhecimento, o maior reconhecimento dos pesquisadores em literatura, aqui também dentro do GELNE. Agradecemos muito a sua presença. Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço à professora Isabel pelo convite para vir falar um pouco da minha experiência no ensino de literatura na universidade, aqui no GELNE. É um prazer muito grande. Gostaria de agradecer também aos intérpretes por se disponibilizarem a fazer esse trabalho tão bonito de acessibilidade aqui junto com a gente. Então, muito obrigado a todos. Eu vou projetar aqui uns slides que eu preparei. Deixa eu só ver aqui. Está aparecendo? Está perfeito. Bem, então, eu intitulei... enquanto eu estou falando, eu não consigo ver quem está na sala, nem a tradução. Então, se tiver qualquer problema, vocês me avisem que aí eu retorno para o vídeo todo. Tá certo. A Vanessa está aqui o tempo todo para também te dar uma assessoria nesse sentido, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Isso. Bem, então o título da oficina, né, Autoria e Ensino de Escrita Literária sob uma perspectiva dialógica. Eu sou professor aqui do Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e, como a professora Isabel já falou, a minha formação é em Linguística e também em Artes Cênicas. Eu sou graduando de licenciatura em Teatro e atualmente estou ocupando o cargo de diretor de cultura da Universidade Federal de Pernambuco. Eu comecei os slides com uma pergunta. Bem, se alguém que estiver aqui quiser responder no chat, fique à vontade. Se você que está me ouvindo agora se considera um leitor, ou também se considera um autor. Por que eu trouxe essas duas perguntas? Sempre que eu começo o semestre, na disciplina que eu vou falar um pouco dela, dessa metodologia de ensino da escrita literária, eu faço essa pergunta para os alunos e quando eu pergunto se eles são leitores, a resposta é bem acanhada, alguns levantam a mão, mas quando eu pergunto se eles se consideram autores, de 55 alunos que estão dentro da sala de aula, 2, 3 levantam a mão apenas. E aí é onde eu começo a trabalhar a partir desse silêncio deles. Então, no roteiro da nossa oficina de hoje, eu vou falar então um pouco dessas questões de leitura que eu abordo na disciplina, é uma disciplina ofertada para o primeiro período da UFPE, um pouco do conceito de autoria para Bakhtin, que vai envolver os conceitos de ética, estética, ato responsável, gêneros do discurso,
que são os conceitos que eu trabalho com os alunos ao longo de um semestre, e depois falar da experiência prática dessa disciplina e dos resultados que ela tem, que a gente tem chegado nela. Eu sempre começo com essa frase de Pablo Neruda, quando eles já chegam na sala de aula com uma certeza que não são autores, que ele diz assim, escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. E no meio, você coloca algumas ideias. E o processo de escrita literária é exatamente isso. É para tentar desconstruir essa ideia de talento ou de um dom transcendental dado por algum ser superior, porque a escrita literária, ela se trata de uma prática social, de uma prática discursiva que é trabalhada ao longo da vida dos sujeitos junto com a linguagem. Então, o Orwell, ele também tem uma citação muito interessante para quem escreve, que ele vai dizer assim, escrever é uma luta horrível e exaustiva, como um prolongado ataque de uma enfermidade dolorosa. Ninguém jamais se incumbiria de tal coisa se não fosse impelido por um demônio, ao qual não se pode resistir nem entender. Porque todo mundo sabe que esse demônio é simplesmente o mesmo instinto que faz um bebê chamar a atenção aos berros. E, no entanto, também é verdadeiro que é impossível escrever algo legível sem lutar constantemente para apagar a própria personalidade. Essa fala de Orwell tem muito a ver com o conceito de autoria de Bakhtin, porque ele vai dizer que existe o autor-pessoa e o autor-criador. E essa luta constante desses dois autores que se encontram numa obra, quando essa obra está também diante de um leitor. E aí a gente começa a pensar algumas questões de leitura no próprio Brasil que são, de certo modo, paradoxais, quando a gente vai pensar o ensino de literatura e, sobretudo, o processo de escrita literária. Então, a gente tem, já faz muito tempo, uma lista dos grandes autores brasileiros que são mais lidos no mundo. Então, dentre eles, a gente vê Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Chico Buarque, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e assim por diante. Porém, quando a gente vai para os livros mais lidos e mais vendidos no Brasil, esses autores não aparecem. A pesquisa... Desculpa, eu fechei aqui sem querer. A pesquisa Retratos do Brasil, de 2009, acabou de sair um pouquinho antes da pandemia chegar agora em 2020. Ela vai trazer alguns dados muito interessantes. Se vocês observarem aqui no gráfico, em 2007, a gente tinha uma perspectiva de 55 milhões de leitores no país, contra 45 milhões de não leitores. E isso, em 2009, teve uma queda, então, de 55 milhões para 52 milhões considerados leitores e 48 não leitores. Então, isso quer dizer que aumentou o número de não leitores no nosso país. Por outro lado, é muito interessante a gente ver o conceito de leitor e de não leitor que a pesquisa traz. Então, eles vão considerar que leitor é aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E não leitor é aquele que não leu nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Então, eu, nesse momento, a partir desse conceito da pesquisa, que é uma pesquisa extremamente séria, eu não sou considerado um leitor, por exemplo. A gente que está na academia, que está sempre lendo artigos, lendo outros objetos que não livro literário, a gente não é considerado leitor para essa pesquisa que
está interessado em descobrir a leitura literária de livros impressos, inclusive. Então, quando a gente vai para a lista dos melhores autores considerados brasileiros, dos melhores autores brasileiros, alguns nomes se repetem, daqueles que são mais lidos no mundo. Então, a gente vê ali Machado de Assis, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Raquel de Queiroz e assim por diante. Por outro lado, quando a gente vai para a lista dos mais vendidos, e aí a gente pressupõe que os mais vendidos estão sendo os mais lidos também. Em 2016, a gente tem uma lista aí de 10 livros mais vendidos naquele ano. Se não me engano, essa lista é do Estado de São Paulo, em que não aparece nenhum dos autores, dos melhores autores brasileiros, considerados os melhores autores brasileiros, tampouco daqueles dos mais lidos no exterior. Então, você vai ver aí um conjunto de textos de autores que estão falando de outros temas, que não a literatura canônica, mas que estão circulando, sobretudo entre os jovens. Então, tem na lista aí, você vê Como Eu Era Antes de Você, Filia, do padre Marcelo Rossi, e assim por diante. O único 50 tons de cinza. Em 2020, essa lista saiu essa semana, estava vendo uma reportagem sobre Clarice Lispector na Veja, aí me deparei com essa lista. Então, os mais vendidos desse ano estão na lista de ficção, O Conto da Aia, A Garota do Lago, 1984, A Irmã do Sol, Crepúsculo, O Morro dos Ventos Uivantes, A Revolução dos Bichos. De não ficção, a gente tem um conjunto de outros textos também, Mulheres que Correm com Lobos, Memórias, da Xuxa, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, Simplesmente Bela. Então, você vê mais uma contradição entre aquilo que a teoria literária, de certo modo, e os estudos instituem, sobretudo no ensino médio, como a literatura canônica que deve ser lida, que é de qualidade, e aquela literatura que é mais lida em nosso país. Então, você vê que eles não aparecem nesse rol. Do mesmo modo aqui, se a gente pegar a literatura infanto-juvenil, então tem aqui aqueles livros, Harry Potter, a coleção quase toda, as Crônicas de Nárnia, O Pequeno Príncipe. E esses livros, a gente repara aqui que nenhum deles aparece nos melhores, tampouco os melhores autores brasileiros e mais lidos no exterior aparecem nessas listas, nesses rankings dos mais vendidos e dos mais lidos. E isso faz com que a gente se pergunte uma lista de questionamentos em relação à leitura. Por quê? O que eu tenho percebido com os meus alunos que chegam no primeiro período da universidade, quando eu pergunto se eles são leitores? Há um certo descompasso entre o que eles estão lendo e o que a escola exige que eles leiam e ensina como literatura. De certo modo, a gente ainda insiste no ensino da leitura e da literatura de livros literários e de livros da literatura clássica. Então, a gente ainda insiste, claro, por conta dos currículos, em fazê-los ler aqueles autores que são considerados os melhores, aqueles autores que são mais lidos fora do país, quando, de fato, eles estão lendo outros autores. Tem uma pesquisa muito interessante da professora Márcia Abreu, que ela vai discutir desde a década de 90, na verdade, um conjunto de professores vão começar a pensar nessa dualidade que se tem entre a promoção e a mitificação da leitura. Como se quanto mais livros de literatura clássica eu ler,
melhor sujeito eu vou ser, quando na verdade uma coisa não tem relação com a outra. E aí ela vai discutir nessa pesquisa dela as mais variadas formas de ler. E tenta desconstruir um pouco essa ideia que a gente pensa no senso comum e na escola, sobretudo, é que ler muitos livros e variados, quanto mais, melhor. Sobretudo pela predileção que a gente tem pela literatura canônica, né, que ocupa um lugar importante. E aí ela vai dizer que, ao se tratar dessa formação dos estudantes, a gente vai sempre julgar necessária e importante essa leitura dos clássicos canônicos, e isso faz com que a gente desperte um desejo de não ler. Então, quando os alunos chegam no primeiro período, que eu pergunto para eles, vocês são leitores? Eles já imaginam que um professor da universidade está perguntando se eles são leitores de Machado de Assis, de Guimarães Rosa. E aí eu já pergunto de cara, alguém aqui já leu Harry Potter? Aí a maioria da turma levanta a mão e se reconhece, se apresenta naquele momento como, sim, professor. Então, se o leitor que o senhor está pensando é esse leitor de Harry Potter, das Crônicas de Nárnia, ou que lê outros objetos que não a literatura canônica, eu sou um leitor. Isso não quer dizer que a gente defende que a literatura canônica não seja ensinada. Não, não se trata disso. Mas se trata de pensar a literatura cada vez mais de um modo alargado como possibilidade de se compreender o mundo por meio da esfera estética, né? Que é o que o Mikhail Bakhtin fala muito nas obras dele, que eu vou tratar um pouco aqui. Portanto, se a gente considerar a leitura no Brasil de livros apenas e de livros de literatura canônica, sim, a gente tem uma crise grande e uma diminuição muito grande nos objetos culturais que os sujeitos estão lendo. Por outro lado, se a gente olhar para esses outros modos de ler, outros modos de produzir literatura, a gente nunca leu tanto como se lê hoje. Eu vejo os alunos lendo no Facebook, lendo no Instagram, lendo em outras plataformas, lendo fanfics, lendo outros gêneros que, por vezes, a escola não contempla no ensino da literatura. E, portanto, essa dimensão de se ensinar apenas uma vertente da literatura canônica faz com que os nossos estudantes acreditem que, para você ser um autor, eu tenho que ser que nem Machado de Assis, ou eu tenho que ser que nem Clarice Lispector. E aí, quando se faz a pergunta se você é um autor, fica aquele silêncio, porque eles não estão pensando na produção literária que eles fazem no cotidiano. Então, nessa disciplina, eu tento pensar com eles que a leitura é um lugar de dominação, porque ela é um aparelho de poder, e tentar discuti-la como um direito, e também um lugar de autoria, em que os sujeitos têm o direito de ler quando quiser, de ler o que quiser e de ler se quiser, não com essa obrigação de você só vai ser um sujeito, um bom sujeito quanto mais livros vocês lerem. A gente viu isso muito nas campanhas no começo dos anos 2000. Então, a gente insiste, de certo modo, em querer dizer para os nossos alunos o que eles devem ler e como eles devem ler. Porque não contentes com o tipo de literatura que a gente quer ensinar, a gente não se contenta com o sentido da literatura na vida dos sujeitos, esquecendo que eles são únicos, insubstituíveis, singulares, e que o sentido da obra se dá exatamente na relação com o leitor. Então, nessa perspectiva, nessa disciplina, Seminários de Leitura, o primeiro passo que eu tento fazer para convencê-los que eles são, para convencê-los a ocuparem os lugares de autor, é
Primeiro, a gente tem que ampliar a perspectiva do que é ser um leitor. Então, nessa disciplina, que é ofertada no primeiro período do curso de Biblioteconomia da UFPE, a gente tem um conjunto de discussões sobre as teorias do texto e da leitura, as habilidades de compreensão e interpretação de texto, nos diferentes gêneros, estratégias de leitura e a leitura como uma atividade interativa e de produção de sentido na relação do objeto lido com o leitor. Então, os objetivos dela são contribuir para a formação do leitor em situações sociocomunicativas, estabelecer uma ponte entre a formação do sujeito e o formador de leitores. A gente trabalha uma perspectiva dos diferentes gêneros textuais e discursivos e literários, sempre pensando na possibilidade desse sujeito leitor se colocar também como um autor. E aí, então, quando eu pergunto para eles lá no começo se eles são leitores, eles depois que eu jogo a de Harry Potter, então eles falam, professor, eu leio Augusto Cury, eu leio Paulo Coelho, eu leio Stephanie Meyer, eu leio Christian Jack, Kéfera Bultmann, só que eu tenho vergonha de dizer que eu leio quando me perguntam isso, porque a impressão que eu tenho é que eu só sou um bom leitor se eu estiver lendo aqueles grandes autores brasileiros ou aqueles autores mais lidos no mundo. Então, nessa altura, eles já vão se convencendo que a leitura é um ato social, que é individual, que os sentidos se dão a partir da relação do sujeito com o texto, e aí eles vão compreendendo que os objetos que eles leem também os constituem como leitores, mas autores ainda é difícil de se enxergarem. Nesse sentido, fica claro o desinteresse pela leitura que advém das aulas de língua portuguesa e literatura do ensino médio. Então, eu sempre faço uma enquete com eles, perguntando, mas o que causou o seu desinteresse para aqueles que não se consideram pela leitura? É porque eu sempre fui obrigado a ler obras que eu não entendo, para fazer uma prova, para fazer um trabalho, e a leitura de verdade que eu gostaria de fazer, o professor muitas vezes dizia que aquilo não servia para nada. Então, a partir de um conjunto de reflexões do que seja leitura, do que seja esse ato de ler, de Abreu, Geraldo, Soares, Paulo Freire, um conjunto de autores, a gente vai discutindo e ampliando essa perspectiva do que é ler, do que é literatura, do que é leitura, para outros objetos culturais que não só o livro físico, impresso e canônico. Então, pensar esse ato de ler no Facebook, no Twitter, nos blogs, nas placas, nas fanfics, nas receitas e, sobretudo, ler a vida. Então, a partir de Paulo Freire, a gente começa a fazer um exercício de, para eu compreender a literatura, eu preciso compreender a vida. E a literatura me ajuda a compreender a vida. Então, em um determinado momento, eu sugiro que eles comecem a observar a literatura que está na vida. Então, eu sempre pergunto, vocês conhecem alguém na família, na escola, em alguma esfera da vida, que já traiu o seu parceiro ou a sua parceira? Eles, eu conheço. E essa pessoa descobriu, sim, e o que deu? Aí eles começam a contar a história, e aí eu começo a incentivá-los a pensar, em tal obra, não acontece algo muito parecido? Professor, de fato. Qual é a diferença, então, dessa ação que se dá na vida de alguém que você conhece e essa ação que se dá numa obra literária? Aí eles começam, de fato, é muito parecido. E aí é onde eu pergunto, e o que é que precisa, então, para vocês pegarem esse recorte do mundo e escrever em forma de literatura? Aí a gente começa a entrar no mundo da linguagem, como o autor trabalha esse processo de organização de um ato responsável, de um ato ético, a partir da esfera estética.
Então, eu peço para eles passarem o semestre todo observando a vida deles em qualquer lugar que eles forem e ver o que chama a atenção de cada um deles. Nessa perspectiva, a gente vai discutir a leitura e a literatura ao longo de todo o trabalho nessa disciplina como um direito, como qualquer outro, dos sujeitos ter uma maior gama de objetos de leitura à sua disposição, que leia quando melhor lhe convier. Então, não aquela obrigação que a gente está acostumado para alguns trabalhos, que é importante também, mas reconhecendo que esse trabalho de ler textos variados também tem uma importância muito grande para a constituição dos sujeitos, não só como leitor, mas também como autores. E aí, nessa perspectiva, eu acabo usando muito Paulo Freire, no texto A Importância do Ato de Ler, em que ele vai dizendo de um processo muito bonito de como ele se tornou um leitor e de como ele se tornou um autor. Então, deixando muito claro que primeiro veio a leitura do mundo, do pequeno mundo que circunscrevia o seu cotidiano, depois a leitura da palavra, que nem sempre ao longo da escolarização, né? E aí ele vai retomando a infância dele para ir mostrando como ele recria e revive no texto que escreve a experiência vivida quando ainda mesmo não lia a palavra. Então, os alunos eles começam a discutir em sala que o fato de não entender uma obra de um autor como Machado de Assis não significa que eles não consigam escrever. Então, e que o processo de chegada ao lugar que Machado de Assis ocupa como um autor da literatura canônica é um processo social demorado, mas que nem por isso eles deixam de se constituírem como autores também. E aí a gente sempre faz um exercício que há uma diferença da vida, como a gente interage, como a gente fala, como a gente entende os sentidos que o outro coloca em direção a mim, e esse modo como a gente constitui os enunciados, ele vai aparecer de um modo diferente na literatura. Então, eu sempre levo alguns exercícios para cada um transformar em uma perspectiva literária. Claro, depois da gente já ter discutido os gêneros literários, como que se compõe um conto, uma crônica, uma poesia. E aí tem um meme que eu acho maravilhoso, que é esse daqui que está aparecendo na tela, em que um sujeito pergunta, você é escritora? E ele diz, sim, sou. Ah, então fala, comi um miojo. E aí a resposta não é comi um miojo, como a gente diria na vida, aproximei meu corpo à mesa para ficar mais perto da tigela fumegante. A noite estava fria, nada cairia melhor do que aquela saborosa massa com ervas e especiarias. Dei a primeira garfada, senti meu corpo ir ao céu com aquele maravilhoso carnaval de sabores em minha boca. E aí eles vão brincando com essa ideia de pensar, como eu diria então, peguei um ônibus e fui para a universidade. Então, a partir disso, eu começo a sugerir que eles observem a vida deles. No primeiro ano, eu sugeri que eles observassem o trajeto da universidade até em casa, dentro do ônibus, para ver se tinha alguma coisa de literatura ali na frente deles, e que eles começassem a repensar os sentidos de tudo aquilo que viam, para trabalhar a partir da linguagem sentidos outros que poderiam chegar até os seus leitores num texto escrito. E aí, então, a gente começa a discutir com os alunos essa perspectiva do que é ser um autor. Então, a partir do postulado teórico de Mikhail Bakhtin, a gente discute, então, o que é ética, estética, o ato responsável, os gêneros do discurso e a autoria, como que o autor é esse sujeito que vai juntar tudo isso nessa perspectiva de Bakhtin. Todo ano eu escolho pelo menos uns 10 autores de literatura canônica que eles nunca leram e a gente faz uma leitura em sala de aula
diferente de uma leitura cobrada para fazer um trabalho, mas uma leitura a partir do cotidiano de cada um. Então, o Mikhail Bakhtin, ele vai dizer que a vida, ela se compõe em dois eixos. A gente está acostumado a ver isso. A vida que é a vida cotidiana, onde a gente interage, e o universo da cultura, que é aquele que os objetos estão mais formalizados e mais acabados. E que, por uma perspectiva positivista, a gente sempre aprendeu a separar essas duas. E aí, na perspectiva teórica dele, ele junta. Ele diz que não tem como eu separar a vida da literatura, por exemplo. E aí ele vai dizer, então, que nessa vida, nesse agir do ser humano, é onde se dão os atos responsáveis. E que é o ato responsável para Mikhail Bakhtin? É o processo, é o modo pelo qual os sujeitos agem no mundo e têm a necessidade de ocupar um lugar que é singular, que é único. Portanto, por mais que a literatura seja universal, o sentido que vai se estabelecer naquela relação entre alguém que lê um texto de um autor, ela é única. A ética, para Mikhail Bakhtin, então, vai dizer respeito a um conjunto de obrigações e deveres, não numa perspectiva da filosofia, que eu devo fazer isso porque a moral me leva a tal, mas numa obrigação e num dever concreto que somente eu posso fazer isso. E se eu não fizer, outra pessoa não vai fazer igual a mim. O outro pode fazer, só que vai ser de um outro jeito. Então, esse modo único de olhar para a vida e transformar o que se vê, os sentidos, por meio da literatura, cada um faz do seu jeito. Então, nesse primeiro exercício que a gente faz, para cada um escrever, olha, peguei um ônibus, entrou alguém vendendo uma pipoca e eu desci 3 paradas depois. Se trata do mesmo evento cotidiano que a gente está acostumado a ver, mas quando eles vão descrever pensando nos sentidos que querem concretizar para o leitor, saem textos completamente diferentes. E aí o Mikhail Bakhtin ele vai dizer que esse lugar de agir no mundo, reconhecendo que eu sou único e que eu tenho uma obrigatoriedade de responder, faz com que eu não permita a construção de álibis. Ah, eu não vou fazer isso porque isso. Ele vai dizer que o sujeito é único e ele não pode ter álibi para sua existência. É a perspectiva de dar um passo adiante. Então, para o Mikhail Bakhtin, o ato responsável é essa possibilidade de agir no mundo concreto, em que eu estou vivendo os eventos na existência concreta da vida. E ao participar desses eventos, eu constituo respostas. Respostas que são únicas, que são só minhas, do mesmo modo que faço gerar respostas no outro. Com isso, ele vai dizer que a vida, ela vai se dividir, não é na verdade uma divisão, mas é para se tornar didático, em duas perspectivas, que é a ética e a estética. Então, a ética é esse lugar que diz respeito ao processo de agir dos sujeitos no mundo, que tem a necessidade de ocupar um lugar e que respondem diante de um outro sujeito. Então, a ética, ela diz respeito ao cotidiano da vivência imediata da vida. Então, e esses atos que acontecem na esfera ética, eles são irrepetíveis. Se, digamos, eu estou dentro do ônibus, entrou alguém vendendo uma pipoca, aquele ato não vai se repetir nunca mais, a não ser que ele seja transfigurado para uma perspectiva estética. Se o mesmo vendedor de pipoca entrar no ônibus, dali 10 minutos, os sentidos já vão ser outros, o cenário já vai ser outro, as pessoas já vão ser outra. Então, o Mikhail Bakhtin vai dizer que o ato ético, ele é único e irrepetível. E a gente só consegue compreender esse ato
por meio da esfera estética. Por isso que a literatura ela serve para a gente compreender a própria vida, para a gente compreender a nós mesmos. E então, nessa perspectiva bakhtiniana da ética, é onde se dão os acontecimentos concretos do agir do ser humano, que tem um conjunto de obrigações e de deveres. Para resumir, a ética para Mikhail Bakhtin é a esfera de vivência da vida. Por outro lado, ele vai dizer que existe a esfera estética, que é onde os acontecimentos são acabados provisoriamente. Então, eu tenho o sujeito para ele é inacabado por natureza, a gente vive num contínuo buscando a completude, sobretudo no outro, e é somente na esfera estética que eu consigo ver um acabamento provisório. É na esfera estética que eu consigo compreender aquele ato que vai se repetir, eu posso ver quantas vezes quiser, do vendedor entrando no ônibus e vendendo pipoca, por exemplo. Então, ele vai dizer que, a partir da estética, o sujeito consegue se afastar do ato, numa visão exotópica. Eu consigo sair daquela vivência e observar de fora e, portanto, compreender outros sentidos que não nasceram na interação imediata da vida. Então, a estética é o lugar onde trabalham os autores que compreendem a vida, selecionam um pedaço do mundo e dão um acabamento provisório, porque tem a intenção do autor de um sentido, mas quando esse objeto estético se coloca numa relação com um leitor, o sentido pode ser outro completamente diferente. Então, a estética seria o lugar da representação de um ato que é único na vida, mas que pode se repetir várias vezes a partir de um objeto estético, e é nesse lugar que a literatura se encontra. Portanto, na vida é o lugar onde a gente se arrisca, ousa, o lugar do inacabamento, que a gente não consegue a plenitude dos sentidos, mas na estética como lugar de representação, onde eu posso dizer de outra forma, a partir de outros sentidos, de dar um acabamento que eu, autor, tenho perspectiva, mas que não é o único, que não é o sentido verdadeiro. Né? E aí o que Mikhail Bakhtin vai dizer é que essas duas esferas, a vida, a ética e a estética, elas se encontram nos gêneros do discurso. Nos gêneros do discurso como os lugares que os sujeitos usam para se comunicar. Então, a gente vai utilizar formas discursivas criadoras da linguagem, das visões de mundo, dos sistemas de valores, empreendidos a partir de um objeto estético, onde eu, sujeito do mundo, tento dar um acabamento para aquele ato que acontece na vida. Então, ele vai dizer que os gêneros do discurso, eles são formas da comunicação discursiva e são variados, e existem os primários e os secundários. Então, os primários são esses gêneros da esfera ética, em que a gente está vivendo ali a todo momento, eu dentro do ônibus, conversando com um colega. Mas como é que essa conversa com um colega dentro do ônibus aparece na perspectiva estética? Num filme, numa novela, na literatura, não é do mesmo jeito, porque tem o olhar de alguém organizando um sentido provisório ali. Quando a gente está dentro do ônibus, a gente está vendo o cara que vende pipoca, a gente está vendo o cenário, a gente está sentindo tudo que acontece ali que não vai se repetir. A partir do momento que isso vai para dentro de um objeto estético, para dentro da literatura, por exemplo, ele acompanha o recorte que é dado pelo autor e o sentido que o autor quer passar a partir daquilo ali. Então, o Mikhail Bakhtin vai dizer que os gêneros primários da vida, eles são transfigurados para um gênero secundário, que é esse gênero da esfera
estética. E esses gêneros, eles se compõem de um estilo, de uma forma composicional e de um tema. Esse gênero primário, quando ele perde a ligação direta com a vida e aparece representado num objeto qualquer, houve então a transfiguração da vida para a arte, da ética para a estética, de um gênero primário para um gênero secundário. E o autor vai dar o acabamento a esse gênero a partir da manipulação do estilo, da forma composicional e da unidade temática. Então, o que ele vai dizer aqui? O estilo é o modo de dizer, de organizar os discursos. Daí, a gente ler um texto de Clarice Lispector, por exemplo, e pensar, eu acho que esse texto é de Clarice Lispector. Porque Clarice é um sujeito da vida que é única, que tem um modo peculiar de escrever. Se o mesmo texto foi escrito por outro autor, o estilo, que é o modo de dizer do sujeito, vai fazer com que o sentido seja de uma outra forma. A forma composicional, que são os aspectos linguísticos que estão materializados no discurso, né? Como que eu uso a linguagem para materializar, eu posso usar prosa, eu posso usar o verso, e dentro disso ir trabalhando. E a unidade temática, que são os atos humanos que constituem o sentido. Daí a gente pegar o mesmo ato da vida escrito por sujeitos diferentes, com estilos diferentes e com sentidos completamente diferentes. Então, o estilo vai ser fortemente ligado à mutabilidade do próprio gênero, porque ele traz uma perspectiva que é do próprio gênero, assim como uma perspectiva pessoal, uma marca pessoal de cada um. E isso em todo objeto estético, pode ser na literatura, pode ser no cinema. Daí a gente reconhecer essa marca, olhar para uma foto e pensar, eu acho que isso daqui é uma foto de Sebastião Salgado. Eu acho que esse quadro aqui é de Tarsila do Amaral. Na literatura, isso quem faz para o Mikhail Bakhtin é o autor. Então, ele vai dizer que existe um autor-pessoa e um autor-criador. O autor-pessoa é esse autor que está no mundo, que tem um CPF, que tem uma identidade que é única e que está vendo os acontecimentos da vida. E esse autor-pessoa, ele vai selecionar um recorte do mundo que acontece no gênero primário para transfigurar para a esfera estética. E aí ele vai criar em cima. No mundo, a gente tem alguns deveres e os sentidos nascem a partir desses deveres. Na literatura, eu não tenho essa obrigação. Eu tenho uma liberdade criadora que eu posso fazer nascer outros sentidos que no ato ético, por vezes, a gente não consegue. Então, Mikhail Bakhtin vai dizer que esse autor, pessoa, ao observar o mundo e transfigurar um pedaço desse mundo por meio da linguagem, ele se torna o autor-criador. E, desse modo, a esfera estética ela não se opõe à realidade, ao mundo da vida, mas ela se encontra como um elemento indispensável. E, nesse sentido, a literatura ela não se confunde com a vida. Ela só tem uma nova forma de conteúdo que o autor-criador colocou naquele objeto. Um mesmo objeto já olhado por todo mundo, já atribuído um sentido por todo mundo, o autor vem, recorta esse objeto do mundo, esse ato do mundo, coloca numa esfera estética, impregna ele com sentidos, mas não se confunde com ele. Então, há uma relação e uma diferença entre o sujeito, que é o sujeito da vida, eu, Hélio, e o sujeito Hélio, que é criador, que organiza um discurso a partir de um objeto estético. Então, esse autor-criador ele é diferente do autor-pessoa, ainda que a gente não consiga separar, a gente está falando da mesma pessoa.
Mas o autor pessoa é aquele que olha no mundo e o autor criador é aquele que organiza e tenta dar um acabamento, mesmo que provisório, a partir de um objeto estético. Então, para resumir a perspectiva bakhtiniana do que é um autor, é aquele que dá um acabamento provisório aos acabamentos éticos na esfera estética. Então, é aquele que estrutura o discurso, oral ou escrito, e a partir desse acabamento, ele possibilita a interação com outros sujeitos, com outros leitores, por meio de gêneros do discurso e textuais e literários variados. Então, nessa disciplina, que tem como intento a criação literária, a gente faz algumas atividades, que é o percurso metodológico que eu uso. Então, primeiro, a gente tem a mediação de leitura em sala de aula, para os alunos que ainda não se consideram muito leitores, tampouco se consideram autores, irem construindo essa experiência de ler diversificados tipos de textos e compreender que o sentido não se encontra somente no texto, mas na relação estabelecida do texto entre o texto, o autor e também o leitor. Então eu faço uma brincadeira que é pegar vários gêneros que não são literários, uma bula de remédio, por exemplo, uma receita de bolo, e eles fazerem uma leitura literária daquele texto. Como assim? Ele fazia uma leitura literária de uma bula de remédio. Então eu vou transformar a bula de remédio e olhar o que ali tem de literatura para modificar o sentido daquele texto. É claro que a bula de remédio ela é feita com uma função no mundo, dentro de um gênero primário, mas ao transformar isso para a esfera estética, o sentido muda completamente. Do mesmo modo, a gente faz algumas leituras dramáticas. Então, tem aluno que nunca leu um texto dramático, uma peça de teatro. É o primeiro encontro deles com um gênero de literatura dramática. Então, e não são atores. Então, eles pegam esse texto para pensar como que é a construção de um personagem num texto dramático, como que são construídas as relações do enredo. Da mesma forma, a gente faz voltando aqui, eu acabei antecipando o que eu ia falar. Bem, então, vários textos, como eu disse, que eles leem, a bula de remédio, entrevista, manual de instrução, para ver. Então, você pega uma ladainha, ou uma oração, e aí os alunos têm que tentar construir um sentido literário para aquele texto. Uma ladainha sendo lida como duas vizinhas fofoqueiras brigando. E aí você muda completamente o sentido, a forma, o estilo da pessoa que está lendo e também o sentido que se compõe naquela relação entre quem lê e o texto que está sendo lido. Depois eu solicito para eles pegarem um vídeo qualquer, já daí que tenha um outro autor composto, para eles brincarem com essa mudança do estilo, da forma composicional e da unidade temática, para ver como o sentido se transforma. Eu coloquei um vídeo aqui, eu vou colocar, mas eu não sei se vai aparecer para vocês. Se não tiver aparecendo, vocês me dêem um toque, porque aí eu pulo. Então, as alunas pegaram uma música, um objeto estético que tem um autor por trás e modificaram completamente o sentido dela. É um vídeo rapidinho, vou mostrar só o comecinho. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá ouvindo? Sim, ouvimos bem.
Eu vou voltar aqui, mas era só um exemplo para vocês verem como eles vão se constituindo autores ao longo do trabalho. Então, eu tenho um texto que já é tradicional de alguém, uma música do Red Hot Chili Peppers, e aí eles se colocam como autores ali ao mudarem completamente o sentido, mexendo na forma composicional, ao colocarem imagens em cima de um idioma que não é o deles. Os resultados são maravilhosos. E aí eles começam a ver que com a literatura é o mesmo trabalho. Olha, eu posso ver algo que aconteceu dentro de um ônibus e eu posso modificar a forma composicional, a unidade temática e pregar o meu estilo nele e eu vou ter um sentido completamente diferente daquele que eu vi dentro do ônibus ou um sentido mais universalizado como a própria literatura permite, a partir do trabalho com a linguagem. E para trazer um acontecimento dentro de um ônibus, um sujeito vendendo pipoca, eu tenho que transformar a linguagem para dar a literariedade que precisa o gênero que eu vou escrever, que pode ser um poema, que pode ser um conto, que pode ser a crônica. Não basta simplesmente eu dizer, eu entrei no ônibus e vi alguém vendendo pipoca e essa pessoa estava cansada. Para isso se transformar, esse pedaço da vida se transformar em literatura, eles compreendem que o trabalho do autor é dar um acabamento provisório a isso, a partir de um trabalho com a linguagem, mexendo no estilo, na forma composicional e na unidade temática. Então, nesse processo, outro exercício que a gente faz é como que eu descrevo um cheiro na literatura para que o sujeito consiga sentir o cheiro quando eu estou escrevendo ali. E não dizer apenas que eu senti o cheiro do café, como o meme que eu trouxe aqui no começo da fala, ou dizer que eu comi um miojo. Como eu posso dizer isso de um modo que cause empatia com os meus leitores? Então, baseado em Paulo Freire, a gente faz um exercício que é, cada um deles traz um objeto e um cheiro que diga respeito à constituição da sua identidade. E aí, esse sujeito tem que compartilhar com o grupo que cheiro é aquele, qual é o sentido que aquele cheiro tem, e os outros vão dizer qual é o sentido que aquele cheiro tem para eles. Então, a gente começa a ver a individualidade de cada um e o sentido que nasce aí quando alguém diz café, e aí alguém lembra da avó que fazia café todos os dias de manhã e esse cheiro invadia a sala, e o outro lembra que odeia café porque sente dor de cabeça. E a gente faz um exercício muito interessante que é cada um tem que descrever esse cheiro de um modo literário, por meio de um gênero literário, para que os outros consigam entender a essência daquele cheiro para cada um. Com isso, a gente vai mostrando que a literatura é um processo social, de construção social, de manejo com a linguagem, de modo que é possível recortar qualquer pedaço do mundo e transfigurá-lo para uma perspectiva estética. Uma outra atividade que a gente faz para brincar com o modo de ler os textos canônicos é um quiz literário, em forma de jogo. Então, eles leem vários livros, alguns que estão aparecendo aí, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, A Metamorfose, do Kafka, A Revolução dos Bichos. Então, cada semestre tem um livro canônico, da literatura canônica, para eles lerem, e a gente faz um jogo em equipe que eles têm que ler e vir responder. São 40 perguntas distribuídas entre personagem, cenário, enredo, tempo, espaço, gênero e autor. Como se fosse o Show do Milhão, aquele programa que a gente tinha na TV aberta. E aí é muito interessante como você vê um grupo de sujeitos lendo literatura, que a princípio parecia ser, na concepção deles, uma literatura chata, sem uma obrigação de fazer uma análise ou um trabalho final para entregar para ganhar nota. E aí o resultado da discussão ao final sobre o modo como esse autor pensou, como que eles enxergam esse tipo de ação que acontece na literatura na vida deles,
E aí é muito engraçado porque eles começam a ver literatura em tudo. Literatura na barraquinha de tapioca, literatura no ônibus, literatura em qualquer lugar que eles estão. E aí toda semana alguém traz algum relato de como mudou a concepção de se perceber os atos únicos e irrepetíveis e querer transfigurar isso em forma de literatura. E aí, mais para o final da disciplina, ultimamente eu tenho feito um convite a eles, desde o começo da disciplina, que é observar o mundo que os cerca e como eu poderia transformar esse mundo de uma forma literária. Nas últimas 4 edições da disciplina, eu os levo a um museu, e aí eles vão fazer uma leitura de uma obra de arte, e essa leitura de obra de arte vai ser o pontapé inicial para a escritura de um texto literário. Ao longo desses anos que eu ofereço essa disciplina, os resultados são incríveis. Esses alunos que chegam na sala de aula dizendo que não são leitores, que não são autores, eles me aparecem com textos literários escritos impressionantes. Então, ao final da disciplina, eu tenho um amigo que é dono de uma editora e é doido, que sempre compra as minhas ideias, e a gente reúne esses textos literários e publica livros. Então, esses 5 livros a gente já publicou, então são alunos que não se consideram autores, mas ao longo de um trabalho com a linguagem, eles vão se reconhecendo autores e ocupando esse lugar de escrita literária. Então, o primeiro chama Memórias de Quartas-Feiras, o segundo, Literatura de Quarta, o terceiro, Literatura de Quinta, o quarto, Sertão Nosso de Cada Dia, e o último, Desejos que Vêm e que Vão. Nesse primeiro, Memórias de Quartas-Feiras, eu solicitei que eles observassem a trajetória deles da universidade para casa e visse o que tem de literatura nesse trajeto, que eles tanto reclamam, que o ônibus demora, que é muito lotado, que tem muito barulho. E aí eu fui solicitando que eles fossem escrevendo esse olhar deles de um modo que pudesse ser universal e que as outras pessoas se reconhecessem. Mas na literatura eu não posso simplesmente dizer, o meu ônibus é lotado, tem muito barulho e eu fico muito cansado dentro dele. Então, o exercício desse primeiro livro aqui foi observar, sobretudo, o trajeto do ônibus. E saíram textos maravilhosos, que eu selecionei 2 para ler aqui para vocês rapidinho. O primeiro deles chama 5 Minutos no Inferno. Deixa eu achar aqui a página. 117. São textos curtos. Então, essa aluna, Rebeca França, quando eu perguntei se eles eram autores, ela disse que não era. E aí, quando eu solicitei de escrever um texto literário, depois de todo esse trabalho de leitura, de alargamento das concepções de leitura, ela chegou e falou, professor, eu não sei escrever literatura. Eu sei desenhar, eu posso desenhar a capa, inclusive a capa do livro é dela. Eu falei, não, faça esse exercício, observe a sua ida. Então, ela, na outra semana, me apareceu com esse texto aqui, 5 Minutos no Inferno. Quando desperto daquele devaneio, tudo o que vejo ao meu redor são penumbras escuras e luzes fracas e melancólicas que passam pelos meus olhos como um borrão, como apagadas memórias de momentos que vivenciei para os quais não posso mais voltar. Figuras cansadas e moribundas estão espalhadas por toda parte. Ouço seus murmúrios assombrosos e cada vez que aquele portal com um chiado fúnebre se abre para recebê-lo, sinto que nunca mais voltarei a ver aqueles seres cheios de fadiga. Cada segundo passado, com um frio inquietante congelando meu rosto, se aparecem mais como as lentas horas de um dia sem fim. Meus olhos ardem, minha respiração fica pesada e temo que o alto som das batidas do meu coração atraia a atenção indesejada. Me sufoco em angústia. Nunca me senti tão miserável. Eu poderia puxar uma daquelas criaturas e perguntar, onde estamos indo? Mas cada uma delas parece saber exatamente para onde vai. E eu também deveria. Afinal, este é o lugar onde todas as almas se juntam com a chegada da escuridão, para se dispensarem aos seus destinos, quer seja para o descanso ou para a labuta e sofrimento.
Tento me convencer que fiz certo, que no final terei meu galardão pelas escolhas certas. Mas aqueles momentos da vida os quais deixei coisas essenciais, felizes e importantes passarem por alto, começam a voltar à minha mente como um flash. Tudo culpa da minha estupidez de perder tempos na rede hipnótica que drenou meu vigor. Que se talvez eu houvesse deixado de lado e parado para contemplar ao redor e aproveitado cada minuto que me foi dado naquela viagem transitória da vida, não teria me deparado com tão trágico destino. Mas quando penso que as esperanças cessaram de existir e que não há mais salvação para o meu sofrimento psicológico, vejo o shopping Boa Vista e minha expressão contorcida e consumida pela tristeza dá lugar a uma de alívio e sossego. Não, eu não perdi a parada por ter me distraído no WhatsApp. Nem peguei o ônibus errado por descuido e fui parar em bandas desconhecidas. Em breve, passarei pela ponte do Capibaribe e descerei na parada certa. E finalmente encontrarei meu descanso depois de um dia de quase morte na faculdade. O sorriso dos outros passageiros não me parece mais um murmúrio assombroso. O portal com um chiado fúnebre me parece agora uma porta de felicidade. Porque, assim, se encontrar na vida depois de 5 minutos no inferno, me parece bem semelhante à felicidade. Então, essa aluna, ela chegou dizendo que não sabia escrever, mas que era muito sofrido o percurso da universidade até a casa dela, porque acontecia tudo isso. Parecia que ela estava no inferno, parecia que as pessoas não sabiam para onde ia. E a partir desse tempo de observação do trajeto dentro do ônibus, ela conseguiu enxergar uma possibilidade de muitos outros se reconhecerem no seu texto, pensando num acabamento que só ela poderia dar. Porque os outros que foram observar o seu trajeto de ônibus observaram outras coisas. Então, esse é um texto que é muito interessante, o resultado de alguém dizer: é terrível o trajeto de ônibus, parece que é o inferno. Como que eu posso transformar isso em literatura? E aí, para terminar, eu vou ler mais um texto pequeno também de um outro aluno que também observou o trajeto do percurso de ônibus para a faculdade. E aí ele escreveu um conto chamado Ventania, um microconto, né? Era uma daquelas semanas, Ventania de Arthur Almeida. Era uma daquelas semanas arrastadas, daquelas em que os segundos parecem temer tornar-se em minutos. Esperei um quarto de hora meu ônibus no ponto. A solidão ao lado me fazia companhia enquanto o caminhão de gás passeava entre as ruas. O sol escaldante parecia um lembrete de que os dias de chuva nessa cidade devem ser aproveitados no maior estilo europeu possível. A única parte que me proporcionava sombra ficava ao lado de uma barraca de lanches, cuja proprietária, uma senhorinha na casa dos 70 anos, ouvia músicas evangélicas o dia inteiro. Ando bronzeado ultimamente. Ao subir no ônibus, desejo boa tarde ao motorista, que parece não me ouvir, e ao cobrador, que não lança mais do que um olhar de pouco interesse ao meu cabelo cor de grama. Com exceção de um casal de amigos que animadamente comentam sobre um filme que está em cartaz no cinema local, e um homem de pele negra e rosto sofrido que dorme com uma mochila entre o rosto e a janela improvisando um travesseiro, o ônibus está vazio. Gosto disso. Sento lá no fundo e depois de um tempo, meu olhar atentou às costas da cadeira à minha frente, na qual há escrito em caneta esferográfica preta em letras grandes: Amar é uma brisa. Veio-me à mente tua silhueta em frente à janela segurando uma caneca de chá ao passo que o sol nasce lá fora e as pequenas brisas que tu me proporciona. Pensei nos teus casacos de fio guardados no fundo de uma gaveta esperando uma chance de cobrir teu corpo por tempo indeterminado. Como invejo teus casacos. Pensei na cicatriz acima do teu lábio superior e no modo como ela parece te deixar ainda mais charmoso. No caminho quase que coreografado que a tua língua faz entre os dentes e o céu da boca quando dizes o meu nome.
nos teus dentes inferiores, que são mais tortos que os superiores, e nem em 100 anos eu sonharia mudá-los. No modo como teus cabelos caem em teu rosto, como uma cortina tentando esconder a inevitável tempestade presente em teus olhos. Ah, teus sorridentes olhos. Pensei no modo quase místico que os riscos cor de uísque dos teus olhos castanhos resplandecem quando um raio de sol cruza teu caminho. Pensei também no modo como teu cheiro naturalmente muda entre o carinho e a libido, no modo como meu tato afaga teu corpo e teus beijos se perdem em teus beijos e nossas barbas se tornam uma só. Pensei na constelação de sinais das tuas costas e como esse céu me atrai mais do que esse que paira acima de nossas cabeças. Pensei no modo como tuas pernas magrelas dançam desengonçadamente ao som de Bob Dylan pelo quarto e no modo como tua mão se estende em convite a mim durante as músicas mais lentas. Ouvi em minha mente o som da tua risada, enquanto assiste aos filmes mudos que passam naquele canal estranho em que você deve ser a única audiência. Senti entre meus dedos o encaixe dos teus, que de tanto irem ali já fizeram morada. E lembrei-me daquela vez que no pé do meu ouvido, teus lábios tortos disseram timidamente que o meu cabelo era verde para combinar com o jardim da minha alma e como respondi em voz alta para quem quisesse ouvir, que o meu jardim era uma plantação das tuas flores e dos teus amores. Lembrei também quando percebestes que meu aniversário era no outono e como isso te pareceu aconchegante. E subitamente fui acordado no meu devaneio ao perceber que meu ponto se aproximava. E ao descer do ônibus, eu concluí. Se amar é brisa, eu por ti sou uma ventania. Esse aluno, de igual modo, disse que não era um autor, que não sabia escrever, que não sabia o que olhar dentro do ônibus, mas que sempre que se encontrava dentro do ônibus pensava no seu amor. E aí eu sugeri, escreva isso, tente olhar a literariedade que tem essa relação entre o ônibus que você pega, os signos que você vê lá dentro e a sua paixão por alguém e transforme isso em linguagem e transforme isso em literatura, pensando nos aspectos da linguagem que a gente estudou aqui na disciplina. Então, ao final da disciplina, depois de 6 meses, 4 meses mais ou menos, eu pergunto para eles, vocês são leitores? Vocês são autores? E 55 alunos na minha frente levantam a mão. E eu tenho a felicidade de, a todo semestre, ver um conjunto de autores, pessoas, se tornarem autores criadores diante dos meus olhos. E com isso a gente tem publicado esses livros que eu mostrei para vocês nos slides, mas estão aqui. E aí eles me respondem, sim, professor, nós somos leitores, nós somos autores. E aí essa experiência, que era restrita aos alunos da universidade, a gente transformou num projeto de extensão que se chama Literatura de Quinta. Então, é um canal no YouTube que a gente tem. E toda quinta-feira sai um vídeo lá, tem alguns quadros nele, que é o Tira Tua Onda. Então, o Tira Tua Onda é um desafio literário para qualquer sujeito que quer escrever ou que olhe a ética, a esfera da vida com um olhar recortado e queira transformar em literatura, mas ainda não teve coragem de publicar ou de mostrar para alguém. Então, é um desafio literário para quem escreve, para mandar o seu texto, gravar um vídeo e nos mandar para ser publicado lá. Tem o Dica Massa, que é para sujeitos indicarem leituras, as leituras que os constituem como leitor. O Quinas de Leitura é um outro quadro para as pessoas indicarem lugares que tenham a ver com literatura ou com autoria. O Dali Balbúrdia, que é para sujeitos que pesquisam a temática de leitura, literatura e autoria, enviarem os seus trabalhos de pesquisa para serem divulgados em forma de vídeo. O Sabe Que Só, que é um quadro que a gente convida sujeitos que pesquisam essas temáticas para fazerem oficinas, workshops, palestras. E o Prosa de Miolo é um quadro de entrevistas com autores já veteranos que vêm compartilhar as suas experiências. Então,
nesse tempo, na sala de aula e agora também na época de pandemia na internet, eu tenho tido a felicidade de ver muitos sujeitos que antes achavam que autor é só um lugar canônico, como os autores mais lidos no exterior, como os melhores autores do Brasil, mas que entenderam que a autoria se trata de um processo social construído a partir do diálogo entre a ética e a estética, entre o sujeito que olha a vida e o trabalho que ele faz de acabamento. E tampouco se trata de um dom transcendental dado por Deus, mas de uma prática social que exige disciplina e que exige essa possibilidade de olhar para a vida, compreender que ali existe muito mais sentidos que podem ser impregnados naqueles atos, que a partir do momento que o sujeito se distancia, ele pode se colocar nesse lugar de autor-criador e transformar em literatura. Os resultados têm sido impressionantes. Se alguém tiver interesse de acompanhar, pode entrar no Literatura de Quinta. A gente está em todas as redes sociais, mas no canal do YouTube é onde acontece. E também podem me enviar um e-mail que eu envio o livro em e-book para vocês conferirem os outros textos. Então, tem textos muito bons aqui, que se a gente tirar o nome desse sujeito, que é um autor desconhecido, e colocar o nome de algum grande autor, pelo estilo e pela forma como funcional, a gente confunde. E pensa assim, nossa, mas isso parece um texto de Clarice Lispector. Mas é de uma aluna de primeiro período da faculdade que descobriu que a autoria é um processo dialógico, social, construído a partir da vivência, da leitura e também da prática de escrita. Então, é esse o trabalho que eu tenho desenvolvido lá. A oficina, na verdade, nem sei se tratou de uma oficina, mas mais de um compartilhamento dessa experiência, dessa metodologia que tenho utilizado para incentivar os leitores a se reconhecerem como leitores, independente da leitura que fazem, e os autores a ocuparem esse lugar de autoria. Vários dos autores continuaram para além dessa publicação desses livros, então tem alguns autores que já publicaram na Amazon, que estão escrevendo, então eu sempre recebo o texto desse sujeito. Professor, eu escrevi um poema, professor, eu escrevi um idílio, professor, estou com uma crônica. E aí eles perderam esse medo de se considerarem autor e mandam para concursos e escrevem seus livros. Então tem sido uma experiência bem satisfatória para mim como professor, de ver pelo menos 50 autores nascerem diante dos meus olhos a cada semestre nessa disciplina. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui, que acompanharam a oficina, a fala, que vão ver esse vídeo mais para frente e que ocupem esse lugar da escrita literária, porque ela é para todo mundo, né? Deve ser cada vez mais democrática. Então, muito obrigado, Isabel, pelo convite. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma observação, eu me coloco agora na escuta. Muito obrigada, Hélia. A gente sabia que seria um momento especial, mas seria bom de ter uma interação também, né? Esse modelo de ficar falando para uma tela não é muito favorável, então vamos ver se o público aqui se anima a interagir um pouquinho. Não temos tanto tempo, mas ainda dá para a gente interagir um pouquinho. Fiquem à vontade. Peço desculpa, inclusive, porque extrapolei o tempo, né? Eu me empolgo falando. Sem problema não, imagina, foi ótimo. Vamos, pessoal. Marcos André, não se anima, não? Bom, eu vou começar, então. Você falou muito bem dessa relação ética e estética, né, na construção do texto literário.
E aí eu queria que você tentasse explorar mais esses elementos em relação a uma angústia que muitas vezes as pessoas sentem, né? Que é, a escrita literária é para pessoas especiais, né? Então, aí eu queria que você discorresse mais sobre essa relação entre ética e estética, para as pessoas comuns também se arriscarem nessa escrita literária. E a Sim. gente falar um pouco disso, né? Dessa possibilidade de resposta a outra, etc. Enfim, o que você achar interessante, mas se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, acho que seria bem legal. Ótimo. A gente, pelo menos a experiência que eu tenho com os alunos de pensar dessa angústia de eu não sei escrever, eu não consigo transmitir a partir da linguagem literária o que eu quero, ela acontece porque a gente vem do ensino de literatura, das escolas literárias que ensinam modelos, né? Ah, então, para ser um livro moderno, que está dentro do modernismo, tem essa e essa característica. E a escrita literária, ela não cabe dentro de um modelo, porque na esfera ética os sujeitos são únicos e eles têm uma perspectiva única de ver os acontecimentos do mundo e uma perspectiva única de transfigurar. Então, há, claro, um preconceito na escrita literária em que a gente espera que determinada literatura seja escrita de tal forma. Então, daí a gente escutar, por exemplo, que Paulo Coelho não é uma literatura de qualidade, que Kéfera Bultmann não é uma literatura de qualidade, mas aí a gente pensa assim, não é de qualidade para quem? Para a teoria literária, para um discurso mais tradicional, pensando nos estudos literários, mas para quem lê é. Então, quanto mais os sujeitos se aproximam de gêneros literários variados e têm uma interação de leitura com esses textos, mais fácil fica a perspectiva de conseguir escrever literatura. Eu sempre me lembro do Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que era um diário onde ela, semi-analfabeta, escrevia a sua perspectiva de vivência dentro de uma favela como era. E aí isso se diferencia muito dos aspectos estilísticos e composicionais do gênero literário que a gente tem até então. Mas hoje ela é considerada uma perspectiva de autora canônica, reconhecida aí como uma grande autora brasileira. Então, a perspectiva que Mikhail Bakhtin coloca ao fazer essa relação entre ética e estética é há uma unicidade do ato e há uma unicidade do sujeito que vivencia esse ato e o modo como ele transfigura esse sentido de um ato concreto na esfera ética para uma esfera estética que não cabe dentro de modelos. Então, que não cabe eu ter que encaixar exatamente como a literatura espera. Senão daí a gente não vai ver nascer outros autores. A gente só vai repetir modelos que já foram constituídos por outros sujeitos a partir do seu estilo e da sua forma composicional e unidade temática que viram. Então, essa angústia ela é muito normal porque a gente já vem com um modelo de literatura na nossa cabeça e como deve ser aquele sujeito que sabe escrever tudo corretamente. Isso é um erro que a gente comete, porque tem os revisores linguísticos numa editora para isso, inclusive. Então, a primeira coisa que as pessoas falam, mas eu não sei escrever direito português. Mas o ato da criação, ele não está ligado completamente à forma da escrita numa norma culta. Daí a gente vê a obra de Carolina de Jesus, que é maravilhosa. Ela transfigura uma vivência dentro de uma favela em São Paulo, por meio de uma linguagem que é constitutiva dela e que se torna universal. Uma pessoa que nunca vivenciou aquilo, que talvez nem vá vivenciar, ela se emociona com a narrativa de Carolina de Jesus. Então, eu vejo muito isso nos alunos, essa angústia de eu não sei escrever literatura porque eles já vêm com um modelo pronto, pensando que o leitor já espera aquele modelo
que eu tenho que escrever como Clarice, que eu tenho que escrever como Machado de Assis. E aí acho que quanto mais a gente entender que a literatura, ela constitui esse ato único de cada um no mundo, transfigurado para uma esfera estética a partir do meu estilo e da perspectiva que eu quero empreender no sentido ali recortado, a gente vai ver mais autores, vai se arriscar mais, as pessoas vão se arriscar mais e talvez até acabar um pouco com esse preconceito. É, eu digo, eu fui iniciado na leitura com Harry Potter, então eu estudei no ensino médio, mas não foi Machado de Assis que me fez me tornar um leitor. Não foi Guimarães Rosa. Apesar que hoje, depois de uma trajetória como leitor e também como escritor, Clarice é a minha autora preferida. Mas no colegial eu lia Clarice e eu não entendia nada. Mas eu lia Harry Potter e eu entendia tudo. E eu me colocava para mim mesmo. Eu consigo escrever como essa autora aqui. Eu consigo pensar em ideias fantasiosas e colocar aqui dentro. Hoje, talvez até me arriscando mais, eu penso, eu acho que talvez agora, nesse estágio que me encontro, e os meus amigos também escrevem, de trabalho com a linguagem, de compreender melhor como a linguagem funcione, eu escreva de uma outra forma. Então, eu acho que essa relação entre ética e estética, ela é essencial para a gente pensar na unicidade de cada um e não se mover por modelos já prontos, porque senão aí o que a gente vai fazer cada vez mais é matar a perspectiva de novos autores nascerem, de olhar para o mundo e nos possibilitar encontrar esse mundo por meio da sua literatura e não ficar somente numa literatura que já está constituída. Então, o Mikhail Bakhtin ele deixa isso muito claro. A ética e a estética, eles não se separam. E essa angústia, ela pode ser superada a partir do momento que eu me dou conta que essa ética ela é única. E que se eu vi aquilo dentro do ônibus e eu não escrever, ninguém vai escrever por mim. Então, é se colocar nesse lugar da obrigação como um ato responsável que responde e que também vai gerar respostas e não ter medo, né? Eu penso sempre assim para os meus alunos, não tenham medo. Eles acham que eu sou professor de literatura, que vou dar nota baixa para eles, se não tiver. Eu falei, eu só quero ver a possibilidade de criação de vocês, em ver que é possível transformar um trajeto dentro de um ônibus num texto literário que as pessoas se reconheçam. Alguém lá em Porto Alegre, que leia o seu texto daqui de Recife, tem a possibilidade de compreender, de apreender sentido para ele também. Então, nessa perspectiva, Bakhtin nos dá ferramentas muito interessantes de pensar tanto no estudo da leitura, da literatura, quanto da autoria, que destrona essa perspectiva tradicional que o autor parece que já nasceu pronto. Não, cada um tem um trajeto muito longo e é a partir dessa vivência ética e dessa tentativa de transfiguração para a estética por meio da linguagem, por meio do gênero do discurso, que a gente vai chegando e vai cada vez mais constituindo o seu estilo, a sua forma composicional e os temas que me interessam, né? Então eu falei, observem um trajeto de ônibus. Uma foi pensar no sufoco que é pegar um ônibus lotado no Recife e o outro foi ver aquilo que dentro do ônibus me liga ao amor da minha vida. Sentidos completamente diferentes que, se escritos, o mesmo recorte do mundo por sujeitos diferentes, teriam sentidos completamente distintos. Também não sei se te respondi, viu, Isabel, mas é mais ou menos por aí que a gente trabalha aqui nessa disciplina para incentivar os sujeitos a ocuparem os seus lugares de autoria. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Obrigada, Valéria. Imagina. Bem, se não, eu os convido a entrarem lá no Literatura de Quinta, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e acompanharem os resultados, porque agora a gente está recebendo textos maravilhosos de autores do Brasil todo, que se sentiram incentivados a partir
semente que foi plantada aí nas redes sociais, e mandam textos assim impressionantes, do seu olhar único no mundo, transfigurado por meio da linguagem e transformado em literatura. Ao final do projeto, no ano que vem, em julho do ano que vem, a gente também vai publicar um livro com esses textos e incentiva os professores de literatura, né, que procurem olhar e olhar para os seus estudantes que estão escrevendo, porque eles estão lendo muitas coisas além da literatura que a gente quer que eles leiam, e estão escrevendo muitas coisas, só que não têm coragem de publicizar, porque não se consideram autores, porque acho que autor é esse lugar transcendental de alguém que vai escrever um livro e já vai ser canônico. Então, acho que o intuito da oficina era pensar nisso, a desconstrução dessa perspectiva tradicional demais de leitura e, sobretudo, de autoria. Qualquer um pode ocupar um lugar de autor-criador, né? Porque a gente está no mundo vendo. Então, eu só preciso saber trabalhar com a linguagem para transformar isso em literatura a partir da minha perspectiva ética, única e responsável, como diz Bakhtin. Sempre maravilhoso. Muito obrigada, Hélio. Então, acho que a gente encerra aqui, né? Sim. E continuamos o convite para que todos vejam, né, o conteúdo que a gente vai postar depois no canal do Gelni. E também eu já tive a oportunidade de ouvir em alguns momentos o canal do Hélio. É sempre muito interessante. Fica aí o convite para todo mundo, então, também conhecer. Bem, Obrigada, gente. eu que agradeço pelo convite, agradeço aos intérpretes que fizeram um belo trabalho de acessibilidade aqui. Muito obrigado, viu, a vocês três, e obrigado, Isabel, pelo convite, viu? Foi uma honra estar aqui. Te agradeço de coração. Agradeço aos três intérpretes e a Silvia também, que fez aí toda a coordenação para a gente conseguir tê-los aqui conosco nessa noite. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Até.